tem atualmente descritas mais ou menos 1.735.000 espécies. Essas espécies surgiram através dos últimos 4,2 bilhões de anos, mais ou menos, desde a origem da vida, e são o resultado de todo esse tempo de evolução. Uma questão importante é que a evolução não ocorre simplesmente aleatoriamente. Ela ocorre porque esses seres vivos estão em um planeta dinâmico, um planeta que se aquece e se esfria ao longo do tempo. Para vocês terem uma ideia, já ocorreu momentos em que a Terra ela era completamente coberta por neve, não é chamada Terra Bola de Neve, 800 milhões de anos atrás, mais ou menos, e hoje ela é principalmente coberta por água. Ou seja, o planeta sofre modificações ao longo do tempo, e essas modificações não são apenas climatológicas, mas também são alterações diárias, como a deriva continental na tectônica de placas, que tem alterado os padrões dos continentes e do oceano nos últimos bilhões de anos. Obviamente, todas essas alterações, elas têm uma importância na ordem em que elas ocorreram. Então, por exemplo, se nesse quadrinho, se Deus tivesse feito a luz antes, talvez o resultado tivesse sido mais próximo ao que a gente vê atualmente. Da mesma forma, as extinções também tiveram importância na determinação da biodiversidade que a gente vê atualmente. Então, a gente teve 6 eventos de extinção em massa, sendo que, se não tivesse ocorrido o último evento de extinção em massa, talvez os problemas do mundo fossem um pouco diferentes do que a gente vê atualmente. Talvez eles teriam a possibilidade de resolver esse problema, ou talvez não. Talvez eles não tivessem extinto, ou talvez os dinossauros tivessem se extinguido mesmo assim. Devido a outros fatores. A gente sabe que a extinção dos dinossauros não foi pela Arca de Noé, foi por outro fator, a queda de um meteoro, e causou uma grande extinção em massa aqui no final do Cretáceo. Então, por exemplo, se a gente não tivesse tido a grande extinção em massa do Permiano, talvez a gente tivesse uma grande quantidade de anfíbios de grande tamanho de corpo, como chegando até a 9 metros, por exemplo, bem diferente dos anfíbios que a gente vê atualmente, que não chegam a 1 metro. Então, se a gente vive em um planeta dinâmico, os eventos e sua ordem afetam a composição da biodiversidade. As extinções, como ocorreu a evolução, eles afetam como a diversidade ocorre atualmente, tanto em número de espécies quanto na composição das espécies. E agora a gente tem que entender, então, como ocorreu essa evolução nos últimos bilhões de anos. Como a gente pode reconstruir a história evolutiva da vida na Terra? Uma das alternativas é utilizar fósseis, mas a gente não tem fósseis de todos os grupos. Uma outra alternativa é utilizar o DNA. Como vocês devem saber, o DNA ele tem uma grande importância porque ele define as características que vão ser expressas juntamente com o ambiente. Então o DNA gera RNA, que gera proteínas que vão gerar os fenótipos interagindo com o ambiente. A gente sabe atualmente que essa relação ela não é tão linear assim, que uma molécula de DNA ou um fragmento de DNA vai gerar um RNA mensageiro, que vai gerar uma proteína, que vai gerar um fenótipo. A gente vê hoje que a genética, a expressão gênica e a definição dos fenótipos é algo muito mais interligado, então formam redes entre as diferentes genes que estão presentes no DNA. E além das regiões que são expressas, a gente tem muitas regiões que são não expressas, como regiões de RNA ribossômico, RNA transportador, introns, pseudogenes, regiões repetidas, telômeros, reguladores de promotores de expressão gênica, e o que é chamado de DNA lixo, que é algo que a gente não sabia qual eram as funções dele, mas hoje a gente está vendo que tem algumas funções sim. Todas essas partes, esses fragmentos do DNA, tanto o DNA expresso quanto o DNA não expresso, eles podem ser acessados, podem ser avaliados através de o que a gente chama de marcadores moleculares, que
são formas que a gente utiliza para avaliar a diversidade do DNA. Através da diversidade do DNA que a gente vai conseguir entender como ocorreu a evolução da vida na Terra em diferentes níveis, tanto em níveis de espécies, quanto em níveis de populações e assim sucessivamente. A gente tem bastante marcadores desenvolvidos, com o desenvolvimento de novas tecnologias, cada vez mais esses marcadores novos têm sido propostos e alguns que têm menor resolução acabam sendo deixados de lado. Então, se em 1970 a gente tinha a utilização principalmente de allozimas, que é simplesmente você purificar uma proteína e fazer uma eletroforese para ver a diferença na composição dos aminoácidos daquela proteína, ou seja, não é a variação do DNA em si. Hoje a gente tem cada vez mais opções de marcadores que são definidos em diferentes objetivos. Para vocês terem uma ideia, o projeto Genoma Humano ele começou em 1992, que tinha como objetivo fazer o sequenciamento de todo o genoma humano. Começou em 1992 e terminou em 2003. Contou com aproximadamente 5 mil cientistas de 250 laboratórios diferentes, com um custo estimado entre 3 e 53 bilhões de dólares, ou seja, um custo muito alto. O desenvolvimento aqui, nesse momento que surgiu o projeto Genoma Humano, a gente conseguia sequenciar mais ou menos 100 mil pares de bases por dia. Atualmente a gente consegue sequenciar em um dia bilhões de pares de base. Então hoje a tecnologia ela é muito maior, a gente consegue ter muito mais dados do que antigamente. Então isso faz com que muitos marcadores moleculares hoje não sejam mais utilizados com tanta frequência. Pra vocês terem uma ideia, esse é um sequenciador Sanger, que foi o método utilizado em boa parte do genoma humano. O laboratório do professor Walter tem um equipamento desse, na época, 2005, que foi comprado, foi mais ou menos 100 mil dólares o valor. E esse é um sequenciador de nova geração. Esse daqui, ele sequencia fragmentos de até 2 mil pares de base. Esse daqui, que cabe na palma da nossa mão, sequencia até milhões de pares de base em uma única fita. E custa só $1.000. Então a mudança de capacidade de processamento é muito grande e a questão do valor também tem modificado bastante. Então, ao longo do tempo, a gente tem mudado um pouco qual é o perfil dos marcadores que a gente tem utilizado nos últimos anos. Claro que a escolha de marcadores não é só simplesmente quantidade de dados, tem vários outros fatores que devem ser definidos. Primeira questão é qual é a pergunta e quais são as hipóteses do seu trabalho. Vocês viram na apresentação da Iane segunda-feira que a definição das perguntas, dos objetivos e das hipóteses do seu trabalho é um dos primeiros fatores que devem ser considerados para a definição de uma metodologia do seu projeto. Então, se o objetivo inicial é fazer uma análise populacional, a ideia é utilizar um tipo de marcador. Análise de identificação, a gente usa outro tipo de marcador. Para filogenias, a gente usa outro tipo de marcador. Então, a gente tem alguns marcadores que são utilizados para eventos recentes, como determinar a paternidade de alguém. Alguns marcadores são utilizados para eventos mais antigos, como a realização de filogenias. No caso, essa filogenia tem 600 milhões de anos, bem diferente do teste de DNA, que busca sinais de alguns anos apenas. E alguns são mais antigos ainda, como a idade do Zagalo, que é mais antiga ainda. Um outro fator que determina a definição das escolhas dos marcadores é a diversidade entre os grupos dentro do nível hierárquico de interesse. Isso se baseia de acordo com a taxa de evolução do seu marcador. Então, se a gente quer marcador para definir espécimes, indivíduos, a gente usa, por exemplo, marcadores microsatélites, que são os marcadores utilizados para teste de paternidade, por exemplo. Se a gente procura análise em nível de população, a gente pode usar microsatélites ou sequências de DNA, ou regiões onde tem uma variabilidade do DNA. Se a gente quer fazer filogenias maiores, como filogenias de
classes, ordens de escalas hierárquicas maiores, a gente tem que usar genes que têm uma taxa de evolução mais lenta. Se eles tiverem uma taxa de evolução muito rápida, eles acabam tendo muita convergência nas bases, o que acaba atrapalhando as análises. Ainda tem outras questões importantes práticas, a quantidade de dados que são necessários para o seu projeto, o tempo de processamento das amostras e de análises, as experiência é importante também, porque muitas dessas técnicas elas são bastante complexas e que vai fazer com que alguém que tenha experiência consiga resultados rápidos e saiam do laboratório às 5 da tarde, quem não tem experiência fica até 11 horas da noite e não tem um resultado. Então a questão de experiência também é importante na definição dos marcadores. E por último a questão do dinheiro. Então você fazer o sequenciamento de todo o genoma de muitos indivíduos acaba sendo custoso, sendo que talvez fosse necessário a gente entrar dentro do bunker do Walter White, ou entrar na casa da moeda da casa de papel, ou algum outro lugar que tenha bastante dinheiro. Mas é importante a gente lembrar que também características biológicas das espécies importam na definição dos marcadores. Então, se a gente fizer uma filogenia, por exemplo, dos felídeos, a gente vai ter aqui as espécies e cada espécie vai ter alguns milhões de anos, chegando até 12 milhões de anos. Então, são espécies que estão há bastante tempo aqui no planeta, porque eles têm uma taxa de evolução de mais ou menos uma taxa de geração, um tempo de geração de 4 a 5 anos, por exemplo, o que é bem diferente de bactérias que têm uma taxa, um tempo de geração de 4 a 5 horas. Então as bactérias vão ter uma taxa de evolução muito rápida, e é exatamente isso que a gente vê no caso de resistência a antibióticos, por exemplo. E é mais diferente ainda em relação a vírus. Então a gente consegue fazer filogenias de vírus datadas de até poucos anos atrás. Então, esse trabalho é um trabalho com Zika, que detectou que a mutação que causa a microcefalia surgiu aqui em 2013, e essa linhagem que estava na Ásia estava na Oceania, ela veio aqui para a América do Sul, e essa linhagem, essa cepa do vírus que causou microcefalia aqui nas crianças de grávidas da América do Sul. Então, se bactérias têm um tempo de geração de 4 a 5 horas, vírus tem, às vezes, tempo de geração de 13 minutos. Então, nós temos uma taxa de evolução muito rápida, o que aumenta, exatamente por isso a gente tem, por exemplo, o vírus da gripe, que é o vírus de RNA, a gente tem uma taxa de evolução tão rápida que a gente, todo ano, acaba tendo contato com novas cepas de vírus. Mas o que basicamente o DNA nos ajuda é estimar o passado. Então a gente pode voltar ao passado, num passado que não é tão longe assim. Então o McFly voltou de 1985 para 1955, passado relativamente recente. E a gente também consegue fazer reconstruções no passado também não muito distante. Esse projeto é um projeto que eu estou desenvolvendo, estou terminando, é um artigo que já está submetido com leishmaniafanto, que é agente da leishmaniose visceral. Leishmaniafanto, essa espécie, ela provavelmente ocorria na Europa e veio para a América do Sul junto com os colonizadores. E aqui elas utilizam principalmente cães como reservatórios e flebotomínios como vetores. Então, o que a gente fez nesse trabalho era tentar estimar qual que foi o padrão de dispersão de leishmaniose aqui na região centro-sul do país. Então, pegando centro-oeste, sudeste e sul. As bolinhas aqui verdes são casos que ocorreram nas cidades até 2001. O amarelo ocorreu entre 2001 e 2010. E o vermelho a partir de 2010. E o que a gente vê é que, principalmente na região sul aqui, ela começa aqui no Paraguai, começa a vir em direção à região leste da parte sul do país. Aqui a gente tem essas linhas vermelhas, são o gasoduto Bolívia-Brasil. A gente consegue perceber que
ele começa perto do gasoduto e acaba se espalhando para as regiões mais longe e distantes do gasoduto. Então, esses dados históricos aqui, de casos nas cidades da região centro-sul da América do Sul, indicam que os casos estão, se espalhando a partir do gasoduto e 2 chegando na região sul da América do Sul, do Brasil, através do Paraguai. O que a gente fez? A gente fez utilizou marcadores microsatélites para definir quais são as linhagens que estavam presentes em cada uma dessas regiões. Integrando os dados genéticos com os dados históricos, indicam que a gente teve diferentes formas de dispersão da leishmaniose visceral, de Leishmania infanto, aqui na América do Sul. Um vindo da Bolívia para a região sudeste, através do gasoduto da Bolívia-Brasil. Um segundo vindo do Paraguai para a região da tríplice fronteira, do Foz do Iguaçu. Pra vocês terem uma ideia, 25% mais ou menos dos cães de Foz do Iguaçu têm sintomas de leishmaniose visceral. Isso é uma bomba relógica, pode causar uma epidemia para as pessoas. E uma terceira linhagem genética a gente encontrou aqui na região oeste de Santa Catarina e no sul do Paraná, provavelmente uma terceira entrada de Leishmania infanto aqui na região sul da América do Sul. Então a gente conseguiu reconstruir algo de poucos anos atrás, de aproximadamente 20 anos atrás, mais ou menos, a gente conseguiu estimar qual foi as rotas de dispersão de Leishmania infanto aqui na América do Sul. Mas a gente pode voltar mais ainda ao passado. Então o McFly aqui ele voltou para 1885, 100 anos antes, na época do Velho Oeste. Então a gente consegue estimar tempos mais anteriores, através disso que a gente consegue fazer essas filogenias grandes, filogenias que têm boa parte da vida na Terra, de alguns bilhões de anos até chegar o tempo atual. Mas eu não quero focar nesses tempos mais antigos, eu quero focar em algumas alterações climáticas mais atuais, como o último período glacial, que ocorreu de 110 a 12 mil anos atrás, cobrindo com gelo boa parte da região do hemisfério norte e uma parte da região sul, especialmente em regiões de alto de montanha. E isso causou grandes alterações na biodiversidade em diferentes regiões do planeta. Por exemplo, no caso da América do Sul, essa planta aqui, Rhizophora mangue, que é o mangue vermelho, ela ocorre em manguezais. E os manguezais ocorrem até a região de Santa Catarina, subindo até a parte da América Central. Durante períodos glaciais, os manguezais, que são muito dependentes de temperatura e umidade, acabam ficando restritos a pequenas regiões aqui na região sul, porque diminui a temperatura e diminui a umidade, e ficam restritos mais a refúgios na região norte e nordeste. Como a gente tem uma diminuição dos manguezais aqui na região sul, a diversidade genética dela cai, porque sobram poucos indivíduos, isso quando não há extinção local. E lá na região equatorial, onde as temperaturas e a umidade ainda se mantêm, apesar do período glacial, a diversidade genética continua grande porque as populações ainda continuam grandes. Então, o Rhizophora mangue provavelmente tem uma grande diversidade aqui na região equatorial, porque nas regiões mais tropicais e subtropicais acabam tendo uma diminuição do tamanho das populações, o que acarreta em diminuição da diversidade genética das populações. Uma outra alteração de períodos glaciais é que causa diminuição do nível do mar. Então, no último período máximo glacial, há 21 a 18 mil anos atrás, o nível do mar estava 120 metros abaixo do atual. Então, a costa brasileira estava mais sentido a leste comparado com atualmente. Quais são as consequências disso? Enquanto hoje a gente tem algumas bacias que estão presentes bacias litorâneas, que estão isoladas, como cada uma desses rios aqui, formando microbacias, quando a gente baixa o nível do mar, algumas delas acabam confluindo e formando bacias, se juntando em bacias, enquanto outras continuam isoladas, especialmente em regiões onde a plataforma continental é estreita. Para a gente ver o tamanho da plataforma continental, a gente consegue ver bem nesse mapa aqui. Ó.
Aqui tem a linha pontilhada, que mostra o nível do mar durante o último período máximo glacial. E aqui o tamanho da plataforma continental lá em Pernambuco, na Bahia, Espírito Santo, Baía de Paranaguá, Bitola e Lagoa dos Patos. Então a gente consegue ver que aqui na região sul do país, o tamanho da plataforma continental é muito mais extenso. Então, no último período máximo glacial, para a gente ir para a praia aqui de Curitiba, em vez de andar 100 km, teríamos que andar 400 km. Enquanto lá na Bahia, a plataforma continental é bastante estreita. Então, quando baixa o nível do mar, o litoral acaba ficando só 10 km a leste do que a gente vê atualmente. Qual que é a importância disso para a conectividade? É que quando baixa o nível do mar, as populações aqui do sul do país, elas acabam se confluindo e acabam misturando as suas linhagens que estão em cada um dos estuários, enquanto as linhagens que estão no Nordeste não se misturam quando baixa o nível do mar, porque elas continuam isoladas. Isso foi o resultado de um trabalho que eu fiz durante o meu doutorado com a Terinella brasiliensis, do peixe-rei, que mostra que aqui nos estuários é uma espécie estuarina, então aqui nos estuários, quando baixa o nível do mar, essa espécie consegue se dispersar entre estuários e acabam causando mistura genética entre linhagens de diferentes estuários, por isso que forma essa bagunça aqui entre as linhagens e cada um dos pontos, cada cor representa um ponto, enquanto no Nordeste as linhagens de cada ponto acabam ficando isoladas. Então, tanto questões de distribuição quanto questões de migração entre populações, a gente consegue estimar o que aconteceu, como alterações climáticas têm causado essas alterações nos últimos milhares de anos especialmente. Então, com os marcadores genéticos, a gente consegue estimar o passado, estimar como alterações ambientais têm causado alterações genéticas e de distribuição das espécies nos últimos milhares de anos. O DNA também permite a gente estimar o presente. A gente consegue estimar com o DNA o tamanho populacional, fluxo genético entre populações, diversidade genética de populações. E também é importante a gente pensar que o que a gente vê atualmente também não é fruto só do que a gente está vivendo atualmente, é fruto de todo o passado. Então o passado continua até chegar ao presente e a gente consegue com o DNA estimar tanto passados mais longínquos até o passado mais recente, que vamos chamar agora de presente. E agora, baseado então no nosso conhecimento sobre o passado, como é que a gente vai conseguir estimar como vai ser o futuro? Uma das fórmulas que a gente pode utilizar são através de modelos matemáticos, que é a gente utilizar fenômenos complexos, pode ser qualquer fenômeno complexo, como a evolução de um grupo, transformar matematicamente num modelo simples. E esse modelo ele vai ser baseado em teorias, em pressupostos e em dados, que busca explicar, descrever e prever determinado evento. Então a gente tem aqui um modelo matemático que eu desenvolvi durante minha graduação para simular espécies de peixe que realizam roaming, por exemplo, e como a entrada, a construção de uma barragem poderia influenciar a diversidade genética dessas populações. Então é um conjunto de regras que eu segui, algumas equações que fazem com que a gente tenha, que eu tivesse uma população que se modificaria ao longo do tempo para saber qual seria o impacto de uma barragem sobre essa população. E o modelo matemático vai simulando então como está ocorrendo a evolução de determinado grupo ao longo do tempo. Um dos modelos matemáticos mais utilizados atualmente dentro da biologia é a modelagem de nicho ecológico, que foi o que a Andy comentou com vocês hoje pela manhã. Então, através de modelagem de nicho ecológico, a gente pode estimar qual é o padrão de distribuição das espécies, tanto atualmente quanto no passado. Então, a gente consegue estimar qual que é a distribuição, qual foi a distribuição dos mamutes durante o último período interglacial, há 126 mil anos, e durante todo o último período glacial, inclusive o último período máximo glacial. E a gente consegue ver que a presença de mamutes, eles ocorriam até em regiões mais subtropicais até tropicais, e com o aumento de temperatura, com a saída do último período glacial, eles acabaram ficando restritos
a regiões mais próximas ao Polo Norte, populações tamanho populacionais pequenos, ficando mais suscetíveis à extinção, no caso, pela predação pelo homem. Se a gente consegue prever qual que era a distribuição de uma espécie no passado, e a gente tem modelos que permitem estimar qual vai ser o aumento de temperatura nas próximas décadas, a gente pode também estimar qual vai ser a distribuição das espécies daqui a alguns anos. Então, nesse caso, eu trabalho com um ex-aluno do Márcio Pi, o mico-leão dourado, que ele estimou a região atualmente de ocorrência de espécies de mico-leão dourado e estimou qual vai ser a região de ocorrência do mico-leão dourado para 2050 e 2080. A gente pode ver para essa espécie aqui que ela vai ter uma grande perda de hábitat e vai acabar ficando mais suscetível à extinção. Essa daqui ela vai acabar tendo uma alteração das suas regiões de ocorrência, de forma que é importante a gente também conservar então regiões de ocorrência futuras dessa espécie. Mas a gente pode também interagir essa ideia, esses modelos matemáticos, com os dados que a gente tem de DNA. Então a gente tem modelo de distribuição das espécies, que eu acabei de comentar, e a gente pode utilizar modelos de parâmetros demográficos, que indicam o tamanho de população, fluxo genético entre populações, e estimar quais são esses parâmetros, para depois juntar tanto os dados de tamanho da população, de ocorrência das espécies, tanto de dados de tamanho da população, quanto dados demográficos da população, fluxo gênico, com dados de ocorrência das espécies. Então, por exemplo, tem uma hipótese que diz que durante o último período glacial, a região da floresta atlântica estava restrita a pequenos locais comparados ao visto atualmente. E esse trabalho de lei de colaboradores de 2016 escreve que essa ideia de que a floresta atlântica estaria restrita a pequenas manchas durante o último período glacial talvez não seja o mais verossímil, porque não considera o aumento da plataforma continental. Como eu falei anteriormente, baixo nível do mar, a plataforma continental acaba se estendendo, e isso seria uma região onde a floresta atlântica poderia se expandir. Para testar essa hipótese, o que o Leite fez, ele utilizou marcadores genéticos para diferentes espécies de vertebrados, de pequenos mamíferos, e avaliou qual era o padrão encontrado mais provável de uma redução do tamanho populacional durante o último período glacial ou de expansão populacional do último período glacial. E ele encontrou que o cenário mais suportado é que teve uma expansão durante o último período glacial, porque a floresta não ficou restrita a pequenas regiões, ela conseguiu se expandir em cima da plataforma continental. Um outro trabalho da Carnaval e colaboradores de 2014 avaliou qual que era a presença de linhagens dentro das espécies na Mata Atlântica atualmente e durante os últimos períodos glaciais. 20 mil anos no último período glacial, 120 mil anos no último período interglacial, e viu que o padrão de diversidade genética dentro das espécies varia e formou dois grupos, um grupo norte e um grupo ao sul, que se mantém ao longo do tempo. Então se mantém regiões de refúgio na região norte, regiões de refúgio na região sul há 21 mil anos, com expansão durante os períodos interglaciais. Então, mais uma vez, ela está juntando os dados genéticos com dados de modelagem de espécies para avaliar quais são as regiões de maior diversidade durante o último período glacial e o último período interglacial. Mas esses modelos, então, eles tentaram observar o passado, tentar prever qual era o padrão de distribuição da diversidade no passado. Mas será que a gente não pode utilizar esses modelos para o futuro? Se a gente tem estimativas do tamanho populacional, atual ou histórico, estimativas do fluxo gênico, atual ou histórico, estimativas da diversidade genética,
a gente consegue entender como as espécies respondem a alterações ambientais, e a gente tem modelos de previsão das condições ambientais futuras, a gente pode conseguir estimar a distribuição das espécies, a resiliência dessas espécies e sua diversidade no futuro, conhecendo qual vai ser as alterações ambientais nas próximas décadas causadas por alterações climáticas. Então, nesse caso, o que se faz são simulações de como vai ser a diversidade genética e o fluxo gênico vão estar estão presentes atualmente e como eles vão estar em, por exemplo, 2080 e 2080 mais 100 gerações de uma espécie hipotética, e fazer essa diferença entre o cenário esperado para daqui a 50 anos, 60 anos, menos o cenário observado atualmente. E foi exatamente isso que Prats, em 2016, utilizou, essa ideia de modelo, juntar modelos de distribuição espacial com modelos genéticos para estimar qual vai ser as áreas de ocorrência e aquelas áreas de ocorrência de maior diversidade genética para essas duas espécies de lagartos, de anores, que ocorrem tanto na região da Mata Atlântica quanto na região amazônica. Então aqui tem um modelo de distribuição espacial atual para anores punctatus e anores ortoni e o esperado para 2080. Então, com o aumento da temperatura terrestre, se espera que a área mais com possibilidade de ocorrência dessas espécies acabem sendo migrando mais para regiões mais ao sul, onde a temperatura seja mais amena. O que eles fizeram também foi plotar a diversidade genética nos modelos onde ocorrem atualmente, então qual é o padrão de distribuição da diversidade genética atual e qual vai ser o padrão de diversidade genética em 2080. E o que a gente consegue observar é que para anores punctatus, enquanto hoje essa região é a região que tem maior diversidade genética, no futuro as regiões de maior diversidade genética vão estar mais ao sul. Então não só a distribuição, essas áreas para a distribuição da espécie é importante, mas também essas áreas são importantes para a manutenção da diversidade genética ao longo do tempo, enquanto para a análise ortônia ela vai se manter mais ou menos nas regiões costeiras aqui do Nordeste. E a gente consegue predizer então quais regiões com alterações climáticas vão ter não só a diminuição da densidade populacional dessas espécies, mas também a alteração da diversidade genética, que é importante para a manutenção da espécie a longo prazo. Outra aplicação desse dado é para o tigre, na Índia. A Índia contém mais ou menos 2/3 da população de tigres que ocorre no mundo. A população de tigres está em 3.000 tigres, mais ou menos. E os tigres estão em contato frequentemente com o ser humano, então por isso às vezes ocorre esse tipo de acidente, ou nesse caso quase acidente. E essa região aqui da Índia é uma região de área prioritária de proteção para as tigres. A gente tem uns 3.000 tigres mais ou menos em todo o mundo, só nessa região aqui tem aproximadamente 700 tigres. Então o que foi feito nesse trabalho foi avaliar a diversidade genética em cada um dos tigres, então cada tigre está identificado com um pontinho, a maior parte dos tigres estão em áreas de proteção, que são essas manchas com linhas pretas. E eles juntaram os dados genéticos de fluxo gênico de tamanho das populações com dados de ocorrência das espécies para daqui a alguns anos e encontraram que utilizaram diferentes cenários para isso, diferentes cenários de alterações ambientais, com aumento da densidade populacional de humanos, por exemplo, aumento planejado, não planejado, mudança da utilização da terra, aumento da população dos tigres ou não aumento da população dos tigres, e encontrou aqui diferentes cenários para diferentes regiões, você tem diferentes probabilidades de extinção. Então, olhando aqui os cenários para a probabilidade de extinção, quanto mais azul, menor a probabilidade de extinção. E o que a gente consegue ver aqui nesse mapa, nesse gráfico, é que locais onde a população, o tamanho da população é maior, estão em menor isolamento, elas têm uma maior probabilidade de sobreviver, enquanto regiões que têm uma população pequena e são mais isoladas têm uma maior probabilidade de extinguir. E os resultados dessa junção de modelos de distribuição das espécies com os modelos genéticos indicam que
simplesmente você aumentando o tamanho das áreas de proteção em uma borda de 5 km, você diminui em 70% a probabilidade de extinção dos tigres nessa região, em cada uma dessas áreas de proteção. Ou seja, juntando os dados de distribuição com os dados genéticos, a gente consegue prever muito mais o que pode acontecer no futuro com diferentes cenários e como a gente pode desenvolver estratégias de conservação para evitar, então, a perda de biodiversidade. Isso é muito importante, porque é através da ciência que a gente vai conseguir fazer mais com menos. Conservação é exatamente isso. Tentar fazer mais com menos. E se a gente tiver dados empíricos que suportem isso, ele é bastante importante porque a gente vai conseguir, então, ter uma maior eficiência na conservação da biodiversidade. Para terminar, eu gostaria de colocar essa frase aqui: para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada, e é exatamente disso que a gente tem que fugir. A gente tem que fugir, como todos nós somos cientistas, a gente tem que procurar na ciência as respostas, aquelas respostas que aumentem a efetividade das nossas estratégias de ação, para a gente não chegar a casos como De Volta para o Futuro, que o futuro do McFly ele é um futuro bastante negro em um dos mundos paralelos dele lá. Então é isso. Obrigado.